Então vamos abrir o nosso coração e a nossa alma para esse momento tão importante, que apesar das nossas dificuldades pessoais, as nossas limitações pessoais, mesmo assim, nós nos preenchemos de tudo isso, com certeza. Saímos daqui fortalecidos mesmo para as nossas vidas. Uma gratidão muito grande, né, à espiritualidade amiga, a Deus, o nosso Criador, o Criador do universo, o nosso Criador, nosso Pai, que está sempre nos abraçando como Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior e amigo grandioso das nossas almas. Por essas reflexões que vamos fazer hoje juntos, e nós desejamos de coração que possamos nos irmanar, nos unir de coração para coração, para aproveitarmos esses momentos que aqui vamos viver nesta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, quando eu mais a Nery, a gente resolveu organizar essa palestra, né, com esse tema, o amor como solução na manutenção da família. Nós pensamos muito sobre o que a gente iria falar, porque dentro da doutrina espírita, o que a gente aprende? A gente aprende que todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos irmãos, perante um Pai único, perante um Deus, né? Jesus Cristo, quando esteve aqui, teve algumas passagens que nós vamos estar falando dessa palestra, que ele colocou sobre esse tema, né? Quando ele disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então, a gente dividiu essa palestra em duas partes. Uma primeira parte que a gente vai estar falando sobre a família terrena, a nossa família consanguínea, né? A nossa família de filho, de filha, de pais, de irmãos, de tios, né? De sogra, de sogro, de cunhados e cunhadas. Essa família é a família mais próxima. É uma família que normalmente no plano espiritual ela foi planejada. Ela foi planejada. Se você está ou esteve numa família muito complicada, terrena, isso foi planejado. Para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para trabalhar as nossas deficiências, né? Então a gente fala muito que a família é o cadinho da evolução, é o nosso cadinho da nossa evolução espiritual. Então não adianta nada eu estar aqui no Centro Espírita falando para vocês um monte de coisa bonita, a Nery está aqui também colocando todo o conhecimento dela, mas lá na minha casa, junto com a minha esposa, junto com meus 2 filhos, a gente está em guerra, ou junto com as nossas famílias. Isso não está certo, porque a gente veio para cá para trabalhar principalmente essa família consanguínea, né? E também, lógico, nós vamos estar falando mais no final da palestra sobre a família universal, que somos todos nós. São aqueles irmãos que estão lá na Palestina agora em guerra, são aqueles irmãos que estão lá na Ucrânia agora em guerra, são os nossos irmãos que estão na África passando fome. Fazemos parte todas de uma grande família, não adianta a gente correr, porque nós estamos num planeta aqui, que é o planeta de prova e expiação, que é um planeta Terra. Então, aqui nós somos todos irmãos, né? Nós formamos a egrégora da Terra, que é uma egrégora espiritual. Então, para a gente transformar essa Terra de prova e expiação num planeta de regeneração, que é o que vai acontecer, nós temos que evoluir. Então, vamos trabalhar nessa palestra aqui, esse tema. Eu queria frisar essa palavra, né? Amor. Então, nós temos assim uma ideia que até o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, é que o amor é o sentimento por excelência. Eles usam essa frase, né? Falando das virtudes, eles dizem que o amor é uma virtude
é a virtude por excelência, ou seja, é a maior das virtudes. Então, é claro que nós estamos aprendendo a amar ainda. Às vezes em passos até muito curtos, né? Porque as nossas dificuldades são muitas ainda. Mas nada melhor do que a família para nós aprendermos a amar. A família é uma instituição humana, mas ela tem finalidades divinas, e a maior dessas finalidades é a nossa evolução espiritual. Através das experiências que nós temos uns com os outros, né, como se fosse uma oficina, um laboratório, acaba que nós aprendemos a amar, porque os laços dentro da família são muito poderosos, Imagina o que a gente já vivenciou com pessoas em outras encarnações anteriores, né? Às vezes experiências muito difíceis e graves, né? De violência, de morte, de prejuízos muito grandes aos outros e a nós. E de repente lá no plano espiritual, como disse o Cid, isso é planejado para que nós nos juntemos numa família só e magicamente a família, eu sinto assim, a família como se fosse quase uma mágica para burilar esses sentimentos que nós temos difíceis de outras jornadas. Porque os laços entre os pais e os filhos são muito poderosos, né? Por isso que, para transformar o mundo, nós precisamos melhorar a família. Nesse slide ele fala que a família consanguínea é a lavoura de luz da alma. Então nós vamos imaginar uma lavoura aí. O que é que nós vemos numa lavoura? Para ela realmente se tornar uma lavoura, as pessoas envolvidas, normalmente não é só uma, né, que vai trabalhar aquela lavoura, precisa de várias pessoas. Então, na família, nós temos essas pessoas. Antes de mais nada, precisa se verificar o solo, como ele é, né? Se ele é árido, se é muito seco, se ele é muito ácido, né? Se tem muitas ervas daninhas, se tem muitas pedras. E na família, tudo isso precisa ser olhado, precisa ser visto, precisa ser contemplado para preparar aquele solo para a sementeira, o plantio das boas sementes. Porque o objetivo é esse. Deus nos confiou aos pais a missão de plantar as melhores sementes no coração dos nossos filhos e ajudá-los para que essas, né, como se fosse um terreno mesmo, ajudá-los, limpar as ervas daninhas, tirar as pedras, depois plantar essa semente, aguar, adubar, dia após dia, incansavelmente, até que essa semente possa brotar, se tornar uma plantinha, florescer, frutificar. Então, esse é o objetivo, é a lavoura da família. E a gente fala muito isso na doutrina espírita, né? A gente vai colher o que a gente plantar. Então, não pense que você vai plantar mamão e vai colher laranja. Você vai colher o que você plantar. É essa lavoura de luz, né? Então, vamos pensar no que a gente está plantando. Vamos pensar em tudo que a gente está querendo colher lá na frente, né? É importante isso. E algumas sementes nós podemos nós já sabemos, né? Por exemplo, aqui no slide, é um trecho, inclusive, a gente esqueceu de falar antes, né? Esses trechos que nós trouxemos aqui são de um livro intitulado Família, do Emmanuel, tá? Então, são trechos para nossa reflexão, mas que trazem uma mensagem muito boa, muito prática para a nossa vida em família, né? Então, ele fala aqui que nós temos que nos revestir de paciência, renúncia e boa vontade. Paciência para nunca esmorecer.
a renúncia, principalmente do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? E muita boa vontade para dia após dia fazer a nossa missão que nós viemos fazer. E nós sabemos na doutrina, Jesus nos ensinou centenas de lições que são muito úteis para nós praticarmos no nosso dia a dia. Nós vamos cantar essa música agora, e essa música fala a respeito disso, de uma experiência em família, né? Então fala de oração, fala do culto no lar, fala que o que os pais podem ensinar para os filhos, os valores para a alma, porque os valores para o corpo, né? Eles estão aí, o mundo já proporciona esses valores para a vida material, mas os valores da alma são os pais, principalmente, que devem favorecer os filhos. Então, fala um pouco disso. Vamos ver, vamos refletir com essa música e sentir essa música, para que quando nós estivermos em casa, a gente seja inspirado por ela. É uma música de um goiano chamado Marcelo Barra. Tem que tirar o volume. Eu tirei o som. Aqui, ó. Lá em casa, todos nós aprendemos bem cedo a importância de ter a família unida no amor. Aprendemos que a força da fé supera o medo e que a paz é capaz de curar qualquer dor. Minha mãe e meu pai me ensinavam a todo momento que ser rico ou ser pobre na vida não salva ninguém, que a beleza de fora não entra em nenhum julgamento, e o que conta para Deus na verdade é o amor que se tem. A família é um caminho seguro, é fonte de luz, aprendendo, ensinando assim como fez Jesus. É o caminho mais simples pra gente ser feliz. Deus abençoe as famílias do nosso país. Aprendemos com simplicidade o valor do perdão, sempre seguindo o exemplo do nosso Senhor. Reunir os pais e os filhos na mesma oração é fazer da família uma fonte constante de amor. A família é um caminho seguro, é fonte de luz, aprendendo, ensinando assim como fez Jesus. É o caminho mais simples pra gente ser feliz. Deus abençoe as famílias do nosso país. A família é um caminho seguro, é fonte de luz, aprendendo, ensinando assim como fez Jesus. É o caminho mais simples pra gente ser feliz. Deus abençoe as famílias do nosso país. Deus abençoe as famílias
estradas do nosso país. É o que desejamos para todos nós. Aqui é uma lição para os pais. Ele diz, se és pai, mas quer dizer pai e mãe, né? Não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça de tua casa. Então, nós pensamos que o cuidado que temos que ter com os nossos filhos começa até antes deles reencarnarem, né? Para nós somos espíritos, nós entendemos que quando o casal se une, lá no mundo espiritual já tem os espíritos se preparando para reencarnar naquele lar, né? Então, aquele acolhimento acima de tudo, o acolhimento. Que a pior coisa que existe, já foi até provado cientificamente, que a exclusão, ela é como se a pessoa estivesse passando fome, sabe? Foi feito um estudo científico através de ressonância magnética e verificaram que o centro da fome e da sede no cérebro é o mesmo centro do pertencimento. A pessoa sentir pertencer, ser amada, ser acolhida, né, ser esperada, é tão importante quanto matar a sede e a fome. É saciante, né? Então, esse cuidado tem que iniciar até antes, né? E depois, durante o movimento da vida, né, que é a gestação, e depois quando os filhos nascem, aí quando nascem, mais ainda, esse cuidado que ele fala, que nós não podemos abandonar os nossos filhos, dar a eles o principal alimento, que é o alimento para o espírito, né? Toda a moral de Jesus que nós aprendemos, que nós recebemos, nós precisamos repassar, transmitir, né? Doar a eles, para que eles cresçam fortes do ponto de vista principalmente espiritual, moral, para enfrentar eles os desafios que eles terão quando crianças, adolescentes e adultos, né? E nesse slide, olha, continua dentro daquele tema que a gente falou, da lavoura de luz, né? Do que a gente está plantando e que a gente está colhendo. Porque olha o que fala ali no final, ó. Qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça de sua casa. Tem gente que cuida de um jardim melhor do que cuida dos seus filhos. Está errado. Tem gente que cuida muito melhor do seu pet do que dos seus filhos, do que seus sobrinhos. Está errado. Então, a gente tem que saber certinho da nossa responsabilidade, né? Por quê? Porque nós estamos dentro dessa lavoura de luz aí de Jesus. A gente pode amar os pets, amar nosso jardim, amar nossa casa, cuidar, mas a gente não pode deixar de cuidar do ser humano que foi designado para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente dar educação, né? Olha lá, a criança é um trato de terra espiritual que aprende invariavelmente de acordo com a sementeira. Olha bem, e é isso que a Nery falou, né? Está tudo dentro desse mesmo assunto. E nessa imagem, o que a gente vê? O pai ensinando na prática, né? O filho aprende na prática, não é na palavra. A palavra ensina e o exemplo arrasta. Se és filho, não desprezes teus pais, né? Então não é só os pais também que têm responsabilidade, não, né? Os filhos também têm. Até porque um dia eles vão envelhecer e se eles tiverem filhos vão ter essa mesma responsabilidade, né? Então, se és filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, né? Isso acontece muito hoje porque a evolução espiritual faz com que essas crianças de hoje são muitas vezes mais evoluídas que a gente, né? Quem não tem um exemplo aí de uma criança na família que é inteligentíssima, que pega um computador e faz tudo, que pega um piano e toca música, que pega um violão e toca,
e a gente tem a maior dificuldade de fazer isso. Eles são muito evoluídos. Agora, o que não pode é o filho achar que sabe mais e que é mais poderoso do que os pais. Não. Existe uma hierarquia espiritual. Existe uma hierarquia. E a gente tem que respeitar essa hierarquia. Nossos pais têm que ser honrados. Jesus falou: honrai pai e mãe. Então a gente tem que seguir o exemplo do mestre, né? E nesse momento nós trazemos aqui uma reflexão sobre um ingrediente, uma ferramenta que é extremamente útil, né, no nosso processo de libertação espiritual. Muitas vezes de milênios que nós estamos vivendo em demandas uns com os outros, né, com relação aos espíritos que reencarnam numa mesma família. Vivemos, às vezes, em muitas demandas, uma hora um, uma hora outro, e nessa encarnação, que seja o momento, é o momento ideal, né? E que seja realmente uma decisão nossa, nos libertarmos dessas demandas através do perdão. O perdão é muito poderoso, liberta do passado, né? As mágoas nos fazem ficar presos ao passado. E não é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos para um processo realmente de libertação. E o perdão, ele nos liberta das coisas antigas de outras existências e das coisas cotidianas, né? Nós praticarmos a palavra sinto muito, me perdoe, de falhas que todos nós cometemos. Aí nós vamos falar dos pais e dos filhos. Muitas vezes os pais ficam na sua posição de hierarquia, sim, existe essa hierarquia, mas nós precisamos dar o nosso exemplo de compreensão, de compreender, de acolher e de perdoar as dificuldades que aquele espírito às vezes carrega de milênios. O perdão é uma ferramenta muito eficaz. Então nós falamos aqui de amor e falamos agora de perdão. Uma coisa não tem como existir sem a outra. Jesus, quando chegou aqui na Terra, só tinha guerra. O povo daquela região onde ele encarnou, na Palestina, estavam vivendo sob a tutela de Roma, né? Eles estavam sendo escravizados. Então ali tinha muita tristeza. Mais ou menos o que está acontecendo hoje lá na Palestina. Jesus chegou e todo mundo esperando um rei que fosse guerrear. Mas Jesus chegou e mostrou que rei que ele era. Ele falou duas palavras: amor e perdão. E até então o lema era olho por olho, dente por dente. Se você queria alguma coisa, conquistar, você tinha que ir lá, matar, vencer, conseguir aquele reinado. E o reinado de Jesus não era de guerra, era de amor e de perdão. Então ele vivia falando isso com as pessoas. Perdoa, ama. E por isso ele foi muito incompreendido, né? O pessoal não estava tão preparado como a gente está hoje. Hoje nós estamos muito mais preparados para isso. Então vamos colocar em prática, né? O que a Nery falou. Essa música é uma música de uma goiana, dentista, colega minha, que é a Cacá Rezende, e que fala sobre perdão. Vamos lá. Prestem atenção na letra, que lindo, ó. Lentinho, lentinho. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz um esforço para enxergar num inimigo um irmão.
Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Mostra outra face, a face do perdão. Mostra outra face, a face do perdão. Perdoa. Eu acho muito bacana essa frase, né? Mostra a outra face, a face do perdão. Porque eu sempre achei que era assim, ó. Se te bater na face, você mostra a outra face. Em vez de você brigar, você mostra a outra face. Eu pensava que era para mostrar outra face para você levar outro tapa, né? Mas não é. Se eles te derem um tapa, mostra a outra face do perdão. É a face do amor, do perdão, da justiça, né? E não dá outra face para ninguém bater, porque ninguém quer guerra. Jesus não quer guerra, só quer paz, né? Aqui nesse texto, né, nesse trecho do livro, ele fala sobre algo muito, muito importante também, né? Tudo é importante, ele não sabe o que é mais, o que é menos importante, não existe, né? Mas ele fala da oração. Nós entendemos assim: se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, como é que nós realizamos essa comunhão com Jesus? Só existe uma maneira: através da conexão de coração a coração com Jesus pela prece, pela oração. Aí ele fala para a gente não deixar para a última hora, né? Porque de última hora a coisa pode estar muito, muito difícil para nós mesmos. Nós estarmos em harmonia, em paz, para nos conectarmos com Jesus. Então ele fala: não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Então é um hábito de todo momento. A gente não diz nem mais de todo dia, né? A recomendação é, ao acordarmos, não, como se diz, não levantar da cama sem uma prece. E ao deitarmos, não dormirmos sem a nossa oração também, sem a nossa prece. Mas a qualquer momento, em momentos difíceis, de dificuldades, tanto externas quanto internas, né, que nós possamos recorrer à prece. E agora vamos cantar uma música que fala disso, né? Que quando nós fazemos silêncio e chamamos Jesus,
é certeza que Ele vem. Podemos contar com essa certeza que Ele vem nos auxiliar. Claro que Ele não vem diretamente, mas manda uma infinidade, né, de amigos espirituais para nos ajudar. Então eu vou pedir a vocês que fechem os olhos. Os passistas, eu acho. Imaginem na frente de vocês o Mestre Jesus. Qualquer uma imagem que vocês tiverem de Jesus, imagine que Ele está aí na sua frente, de olhos fechados, mas de coração aberto. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que Ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que Ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, Ele me faz tão bem. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que Ele vem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que Ele vem. E veio, e Ele está aqui, com certeza. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Então, olha, vamos parar de ficar só reclamando, né? A gente tem esse péssimo hábito, talvez por causa de onde a gente está vivendo nesse planeta, né, de prova e expiação. Mas a gente reclama muito e a gente não sabe agradecer, né? A gente tem dificuldade em agradecer. Então é importante a gente começar a criar esse hábito de gratidão, né? Então essa música que a gente vai cantar aqui, né, como um encerramento aqui desse nosso bate-papo, é agradecendo mesmo. A gente lembrando que lá atrás nós erramos muito mais. Em uma outra vida nós fomos muito piores do que nós somos hoje. E a gente tem que agradecer pela nossa vida. Agradecer por essa oportunidade. Vê se o volume está alto lá. Tá não? Então vamos. Essa música se chama Gratidão a Deus. Estava. E essa música já vai funcionando como uma prece final aqui da nossa palestra. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplica
súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar ante um pedido formulado em oração, semelhante demora significa que o céu em silêncio permanece contando com a nossa paciência. Emmanuel. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Chico Xavier. Deus nem sempre vai responder às nossas orações com um sim ou com um não. Às vezes a resposta é: espere. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Eu vou entrar direto no pasto. Ele sempre abençoa os filhos seus. Nós vamos convidar, então, nesse clima de muita paz, de muita alegria, por tanta coisa boa que Jesus nos trouxe, e essa doutrina maravilhosa, que resplandeceu em nós os ensinamentos de Jesus. Vamos convidar todos para o passe. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para me falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso, peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos.
a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar No lar, na casa de oração, pela rua, onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, Na casa de oração, numa rua, onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. benedicta tu in mulieribus,
Vamos fazer então o nosso Pai Nosso para o nosso encerramento. Juntos, essa oração tão bela que Jesus nos ensinou e representa tudo que nós devemos conversar com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Damos por encerrada a nossa reunião de hoje.